Quer aprender como tirar um parafuso quebrado ou espanado? Esse é o terror de todo ciclista na hora de apertar algum parafuso na bike, quebrar ou espanar ele dentro da peça. Isso quase sempre acontece no pior horário possível, quando faltam 5 minutos para sair, quando você abaixou o cilindro para o seu colega experimentar a bike e por aí vai. Isso é realmente muito chato, mas tem conserto. Antigamente era preciso levar a bike ou a peça até um ferramenteiro, mas hoje esse reparo pode ser feito em casa. As ferramentas certas para isso não estão custando caro como eram antigamente. Esse é um conjunto de extratores de parafuso, ou saca-parafuso. São pinos com rosca contrária, rosca anti-horária. Basta instalar um desses no parafuso quebrado que ele sai rapidinho. Se a gente comparar o extrator de parafuso com o macho para fazer rosca, a gente nota que eles são bem diferentes. O macho é paralelo, o extrator é bem cônico, tem esse fuso longo de rosca e nem tem esses canais para saída de material como o macho tem. E mais uma coisa, o extrator é rosca contrária, o que facilita você tirar um parafuso quebrado. Para instalar um extrator, a gente tem que fazer um furo, seja no que restou de um parafuso ou na cabeça do parafuso, no caso no encaixe da chave Allen, se estiver espanado. E pode acontecer uma coisa muito curiosa durante essa furação. Quando é um sistema aberto como esse, que a rosca passa de um lado para o outro, né? Aqui a gente tem a entrada do parafuso e aqui a saída, você consegue ver. Quando é dessa forma, um sistema aberto, pode acontecer da própria furadeira tirar o parafuso, porque como ela roda no sentido horário, que é o sentido do aperto, e ele não tem mais cabeça, então ele não tem nada que impeça dele continuar passando e sair aqui por trás. Então talvez valha a pena tentar isso antes, né? Com a broca fina, você posiciona e vai furando. De repente, se a broca grudar e a resistência for pouca, né? Ele começa a avançar e sai por trás, aí você nem precisa comprar os extratores. Mas se for um caso fechado como esse, que a rosca está dentro da peça e o acesso é só pela frente, esse você vai ter que furar mesmo e instalar o extrator, não dá para fazer nada diferente. Com o extrator é bem simples, você instala ele no furo que você fez e é um furo pela frente. Então, como ele é rosca contrária, conforme você vai rodando, ele vai entrando. Mas a hora que a força que você aplica no extrator for maior do que a força que está segurando o parafuso quebrado, isso aqui vai parar de entrar no parafuso e vai começar a removê-lo aos poucos. Então é bem fácil de usar, só tem que fazer o furo na medida certa. O furo para usar o extrator tem que ser muito perfeito e bem no centro, isso é muito importante. Porque se ele fica fora de centro, ele acaba pegando a rosca da peça e você perde a peça. Então aí vai mais uma dica, né? Antes de começar, você usa uma broca mais grossa, da medida do parafuso. Então você não vai ter uma folga lateral, né? Ela vai ser guiada pela própria largura. Com essa broca você faz só um comecinho de furo, só para criar aquele V, né, que a broca faz. Depois você troca pela broca certa, que é uma broca mais fina, proporcional ao extrator. Aí sim você faz o furo. A profundidade do furo deve ser sempre pelo menos o dobro da largura do parafuso. Então essa é uma medida boa. Nessa tabela aqui eu tenho os parafusos principais da bike, qual a medida do furo e também qual extrator usar, se você precisar fazer um serviço desse tipo. Tome bastante cuidado ao apertar parafusos Allen ou Torx, principalmente nas medidas menores, que são as mais frágeis. Ao usar uma chave, você nunca pega ela aqui na ponta, se é um parafuso pequeno. Pega mais no meio ou até mais perto aqui da fixação, porque assim você coloca menos força. Se puder, use um torquímetro.
Mas se você quebrar um parafuso, agora você já sabe como resolver. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Começou bem. Mas hoje dá para fazer esse reparo em casa. As ferramentas certas. Ou a cabeça do parafuso, no caso, quando está, por exemplo, com Caso você espane um parafuso, quebre o parafuso. Deu uma pausa, não era espane, era quebre. Nossa! Foi lá para a goela. Para instalar a profundidade, ela deve ser pelo menos o dobro da largura do parafuso. Então, guarda esse valor na cabeça. A profundidade tem que ser pelo menos, né? Repetir é mal, né?